Boa noite, amados. Mais uma vez estamos nós aqui. Glória a Deus, que como nós acabamos de cantar, foi pela cruz que nós fomos alcançados. Foi pela cruz que nós podemos hoje estar aqui, declarando não mais como criaturas de Deus, mas agora como filhos de Deus. Amém? Mas é interessante isso porque ser filhos requer obediência. Esse é o desejo de todos. Quantos aqui são pais? Pais, mães? Você não cria expectativa com o teu filho de que ele te obedeça? Que ele siga todas as orientações que você tem dado? Não é essa a expectativa do coração de um pai, de uma mãe? Então nós, como filhos, precisamos obedecer ao Senhor. E muitas vezes as ordens de Deus são dadas, né? Ordens mesmo, como o pai muitas das vezes fala com o filho: eu não quero que você faça isso. Olha, eu não quero que você vá para lá, eu quero que você fique aqui. Ou eu não quero que você permaneça ali, eu quero que você vá para lá. E o filho resolve fazer exatamente o oposto daquilo que o pai está orientando que ele faça. E essa semana eu vim meditando no livro de Jonas, e eu vejo algo interessante, né? Que aqui começa o texto no primeiro capítulo, versículo 1 do livro de Jonas. A palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. E se nós olharmos mais na frente, lá no versículo 3, no capítulo 3, primeiro versículo, fala assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Interessante, que assim como o pai biológico que somos dos nossos filhos e nunca desistimos deles, Deus também nunca desiste de nós. Amém? Nos dá determinadas orientações, a sua palavra, normas de conduta, como devemos proceder, e ainda que venhamos a nos desviar daquilo que a palavra está ordenando, o amor de Deus não se modifica. O plano de Deus não muda, ele permanece. E aqui no livro de Jonas, você pode abrir para acompanhar comigo? Amém? Propositalmente demorei um pouquinho mais, todos acharam? Se alguém não achou, diga misericórdia. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Amém? O Senhor dá uma ordem muito específica para Jonas. O pecado que estava na cidade de Nínive estava incomodando o coração de Deus. E ele levanta Jonas para que ele fosse até Nínive e proclamasse aquilo que o Senhor já tinha colocado em seu coração. E aí eu faço uma pergunta para você, meu amado. Você não precisa me responder. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus, recebeu instruções do Senhor e seguiu para o lado oposto? Você não precisa responder. Nós entendemos que o princípio básico da vida de um cristão é obedecer. O pastor Divino brinca muito, que ele diz que o alfabeto do cristão não é A, B, C, D, é obedecer. E é uma verdade. Você quer ser bem sucedido na sua vida cristã, na sua caminhada com Cristo? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aos ensinamentos que são te dados através da palavra do Senhor. Jonas não cumpre aquilo que Deus havia lhe ordenado. Jonas resolve, a Bíblia diz que Jonas se dispôs. O versículo 3. Jonas se dispôs. Então você fala, vai obedecer. Como se fosse num filme, cria aquela expectativa, o que ele vai fazer? Diz a Bíblia que Jonas se dispôs, vírgula, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para onde? A Bíblia diz aqui, para longe da presença do Senhor. E aqueles que não obedecem à palavra de Deus se afastam dele.
é inevitável. Inevitável. Não tem como nós permanecermos na presença de Deus se nós não buscamos uma vida de comunhão com Ele. Não tem como permanecer íntimo de Deus se nós não buscamos essa intimidade. O maior exemplo que a gente dá sempre é do casamento. Eu, esse mês, semana que vem, vou fazer 33 anos de casado. E quando a gente casa no início, a intimidade não é tão grande. Às vezes tem uns arranhõezinhos, uns olhares meio atravessados. Mas hoje, depois de 33 anos, da forma que Dulcineia me olha, eu sei o que ela quer. Eu sei se eu estou agradando ou se eu estou desagradando. Eu sei se aquilo que eu estou fazendo está alegrando o coração dela ou não. Por causa de quê? Intimidade, convivência. Estamos próximos. E mais do que isso, é o prazer de estar um com o outro. E nós precisamos aprender a cultivar esse prazer de estar na presença de Deus. Não basta estar aqui na igreja, não basta você fazer parte de um grupo de ministério aqui de trabalho na igreja. Não é só isso, porque por ministério tem muito para você trabalhar. E hoje poderia dizer até que, como a própria palavra diz, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Mas nós precisamos mais do que isso, mais do que estar sentado numa cadeira, mais do que estar aqui presente. Nós precisamos estar integralmente aqui, de corpo, de alma e de espírito. Porque não adianta a gente estar aqui sentado na cadeira, na igreja, ouvindo a palavra de Deus, se você deixou o seu carro ali na esquina. E aliás, eu faço uma ressalva aqui, às vezes, como o próprio Jonas, teve um problema aqui porque era desnecessário ele passar por isso, ele simplesmente desobedeceu. E usando o próprio exemplo do carro, a igreja hoje dispõe de um espaço aqui atrás, alugado, pago, a igreja investe para conforto, comodidade dos membros, e muita gente faz a opção de deixar o carro na rua. E vez por outra, nós estamos tendo uma notícia desagradável. Ah, sabe o irmão fulano de tal? Acabaram de roubar o carro dele ali no final do culto. Sabe, nos irmãozinhos assim, olha, foi buscar o carro dele e não estava no lugar. Porque não estava obedecendo, não estava usufruindo daquilo que melhor que Deus tem para a vida dele. E muitas tarefas que nos são designadas, muitas tarefas que nos são atribuídas, achamos muitas vezes que não é para nós. Isso daí não é para mim não, isso aí é, né? Pô, Renato que está sentadinho ali na ponta ali, ou talvez o pastor André que está ali tranquilão. Se Deus falou com você, é com você que Ele espera contar. Amém? Jonas simplesmente não obedeceu. E aí diz a Bíblia, no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar, após ele ter fugido, como diz aqui anteriormente, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas, diante de toda aquela agitação, estava no que nós poderíamos dizer que para uma vida de um cristão, num sono espiritual. Estava alheio de tudo que estava acontecendo. Pior ainda, por culpa dele, porque a ordem foi específica para ele. E ao embarcar naquele navio, que ao invés de ir para Nínive, como Deus ordenou, ele embarcou no navio que ia para sentido oposto, para Tarso. Houve consequências na atitude e na decisão tomada por ele. E quantas não são as dificuldades que muitas vezes nós passamos, porque optamos simplesmente em fazer aquilo que nós desejamos e não aquilo que Deus está determinando para a nossa vida. Há muita gente dentro da igreja sofrendo consequências por causa da desobediência. E Deus fala, fica aqui, e a pessoa vai para lá. Não faça isso, e a pessoa resolve fazer. Ou faça isso, e a pessoa resolve não obedecer. Nós precisamos aprender. E olha que chega no versículo 6, aí chega a ele, o mestre do navio, e disse, o que se passa contigo? Eles ficaram abismados, que diante de tudo aquilo,
Jonas estava simplesmente dormindo. E chega ele, o mestre do navio, e diz: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O próprio povo reconhecendo que a consequência daquilo que eles estavam passando era fruto da desobediência de Jonas, fruto daquilo que Jonas tinha optado em fazer, e não obedecer o que Deus tinha determinado que ele fizesse. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte. E diz a Bíblia que a sorte caiu sobre Jonas. Aquele povo, entendendo, ou descobrindo, ou tendo a confirmação de que tudo aquilo que eles estavam passando foi por causa da desobediência de Jonas. Amados, nós não precisamos esperar, declarar que nós somos cristãos para sermos reconhecidos como tais. Eu creio que o coração de Deus, o quanto se entristeceu com Jonas, aqui no versículo 8, porque esses marinheiros dizem assim: então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E Jonas lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E o versículo 10 diz que então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porquanto lhe havia declarado. Irmãos, foi preciso Jonas declarar que era servo do Senhor, um hebreu, e aqueles homens serem tomados de grande temor. E eu lanço uma pergunta para nós também, para mim nesta noite: será se nós temos nos conduzido como verdadeiros cristãos? Será se lá fora nós temos reconhecidos como filhos de Deus, como pessoas que estão cumprindo e obedecendo a palavra do Senhor? Nós precisamos estar atentos a isso. Não é necessário você chegar numa reunião e dizer: eu sou cristão, eu sou servo do Deus Altíssimo. É necessário que se reconheça isso na nossa vida através das nossas atitudes. Não precisamos chegar ao caos de ver o nosso navio a ponto de naufragar, para nós podermos clamar a Deus e as pessoas reconhecerem que o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, Ele cuida dos seus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E somente Deus, para não permitir que algo maior aconteça. Estava conversando agora há pouco, quando eu estava perto em casa, agora há pouco não, por volta de 1 hora, eu estava indo em casa almoçar, e eu encontrei com o esposo da minha cunhada. Ele, na segunda-feira, ele teve o carro dele roubado, lá no Jockey. E eu até estava conversando com o Celso aqui na portaria, na terça-feira pela manhã, que foi exatamente perto daquele conjunto, não sei se vocês conhecem, que tem ali no Jockey, nos prédios que tem ali desse projeto do Minha Casa Minha Vida. E 2 jovens, ele passando ali onde tem uns buracos, quebra-mola, que aliás o buraco em São Gonçalo não é nenhuma novidade, e ele diminuiu a velocidade, saltaram 2 jovens de trás de um poste, armados, e renderam ele e levaram o carro. Segunda-feira à noite. E hoje pela manhã tivemos a notícia de que o carro foi recuperado. E eu falei para ele assim: Deus é bom, Deus é fiel. Ele falou assim: mais do que até eu mesmo imagino. Porque até minha esposa estava falando hoje que quando ele foi assaltado, ele ainda pediu: aonde, gente? Que você sendo assaltado, vira para o ladrão e fala assim: pelo amor de Deus, meus documentos não, você vai atrapalhar minha vida, deixa a minha carteira. E os jovens entregaram a carteira dele. Somente Deus, para quebrantar o coração de um jovem desse, numa hora dessa, que normalmente eles estão agindo ali por causa de droga, possuídos até mesmo para fazer isso contra os filhos de Deus, e ele entregou a carteira, e ele estava confidenciando que tinha R$200 na carteira. O dinheiro que ele tinha estava dentro da carteira, os caras levaram o carro.
O dinheiro mesmo que tinha, devolveram para o dono, não perdeu nenhum documento. E hoje pela manhã receberam um telefonema que o carro estava a 500 metros da onde havia sido furtado. Documentos de certidão do óbito do pai dele, que está tratando de algumas coisas com relação ao óbito do pai dele, que foi o ano passado, meado do ano passado, tudo dentro do carro. Deus cuida dos seus. Aí eu perguntei para ele, fazer uma pergunta para você, porque eu tenho, como eu falei, tenho meditado nesse livro de Jonas. Eu perguntei para ele, havia necessidade de você estar lá ontem, na segunda-feira à noite, naquele horário? Talvez não fosse alguma coisa que pudesse resolver na terça-feira. Ele virou para mim e falou, é pior que podia. Mas eu queria deixar logo tudo resolvido e decidi ir logo na segunda noite, 9h30 da noite. E a gente sabe que hoje em dia não está dando para a gente facilitar muito. Eu falei, até brinquei com ele, falei assim, Jonas. Ele falou, mas por que, Jonas? Eu falei, não, depois eu te explico melhor. Porque essa palavra estava borbulhando na minha mente, no meu coração. Não havia necessidade, mas ele decidiu, assim como Jonas decidiu e achou que era melhor não ir a Nínive e caminhar para outra direção oposta e a Tarso. E aí sofreu a consequência do roubo, de a perda de um carro, e louvado seja o Senhor, que não permitiu que o carro dele fosse depenado. Estava lá intacto. Jonas desobedeceu. Jonas não cumpriu com aquilo que o Senhor determinou. Jonas resolveu ir para o lado oposto. E no relato a seguir diz que aqueles homens decidiram então, por causa da desobediência de Jonas, reconhecendo que por causa dele aquele mal sobreveio sobre toda a pessoal do navio. Então o que nós vamos fazer? Permanecemos todos nós no navio sofrendo, ou vamos jogar fora aquele que é o causador desse mal? E Jonas, depois da declaração que ele mesmo dá, ele mesmo declara, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Não é o desejo de Deus que muitas das coisas que talvez eu e você estejamos passando, seja necessariamente fundamental que nós vivamos isso. Deus muitas das vezes quer que eu e você sejamos livres de muitas coisas na nossa vida, mas por causa de decisões erradas que tomamos, sofremos consequências. Sofremos e ficamos navegando em navios, em águas tribuladas, águas agitadas, e muitas das vezes somos necessários ser lançados ao mar, para vermos o mar se aquietar. E mesmo quando você vê toda essa inquietação, toda essa tribulação, e diz a Bíblia também que ao ser lançado ao mar, aquilo que aparentemente para mim e para você pode ser um mal maior ainda, para Deus, não, porque era Deus cuidando da vida de Jonas, porque tinha um propósito. Deus tinha uma ordem dada a Jonas e queria que Jonas cumprisse aquilo que foi determinado, porque diz que veio um peixe grande e engoliu a Jonas, e todo mundo fala assim, poxa, já não bastasse um navio numas águas turbulentas, e ele agora está dentro da boca de um peixe? Mas aquele peixe que pegou a Jonas fazia parte do plano de Deus para a vida dele, para que ele cumprisse o propósito e aquilo que Deus tinha ordenado. Então não murmure quando você estiver passando. Muitas pessoas têm o costume de perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade? Por que essa tribulação? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão e minha irmã, nunca pergunte para Deus o porquê. Pergunte para Deus para quê? Porque com certeza Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua vida. Depois de estar no ventre desse peixe grande, Jonas cai em si e faz uma oração. Eu não vou ler que o texto é longo para nós ganharmos tempo, mas o capítulo 2, começa exatamente Jonas falando assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz.
pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos da morte, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. E os que se entregam à idolatria vã abandonaram aquele que lhe é misericordioso. Mas com uma voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. O problema é que muitos, quando estão passando pela dificuldade, quando estão na crise, aliás, cuidado quando você declarar que está em crise. Sabe por quê, irmãos? A crise revela verdadeiramente quem nós somos. Quando nós estamos em crise, é que nós vamos saber se realmente confiamos em Deus ou não. Quando estamos em crise, é que a máscara cai e nós mostramos quem verdadeiramente somos. Crise, eu costumo dizer que crise é um terreno fértil para Deus operar o milagre. Hoje, como disse o diácono Renato, hoje é culto de unção com óleo. Talvez você esteja aqui enfermo e possa até dizer: mas essa minha enfermidade já me segue há anos que eu estou com essa enfermidade. Talvez você não tenha vindo aqui na frente receber, porque não é pela oração do pastor André, pastor Dulce, pastor Divino, o pastor Adilson ou um diácono que esteja aqui na frente. É a oração da fé. E às vezes você vem aqui e quando sai da frente, lá vou eu de novo arrastando minha enfermidade. Não, irmãos, venha com convicção de que você vai ser curado. E quando você ouvir a voz de Deus, simplesmente esteja convicto também. Precisamos ter a intimidade com o Senhor para reconhecer a voz dEle e, reconhecendo a voz dEle, obedecer. Porque tem muitas vozes soando nos ouvidos da igreja. E aqueles que não têm essa intimidade, aqueles que não têm essa comunhão com Deus, podem ser confundidos. A Bíblia alerta de que no final dos tempos, muitos falsos profetas se levantariam. E diz que, se possível, enganariam a muitos, inclusive os eleitos. Nós precisamos buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Precisamos estar em sintonia com Deus para saber quais são os verdadeiros propósitos dEle, para entender, ouvir, saber, discernir o que Deus está nos ordenando a fazer. E uma vez ouvindo, uma vez discernindo, obedecer. E não passar por tantas tribulações, não passar por tantas dificuldades, não passar por tantos mares agitados, sem que haja necessidade realmente. Porque diz a palavra de Deus que quando o peixe grande, ele vomitou Jonas novamente à terra, imediatamente, no início do versículo, do capítulo 3, diz que veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, e dando a mesma ordem, amados: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Olha toda a tribulação, toda a agitação, toda a tempestade que Jonas enfrentou desnecessariamente. E eu te pergunto nesta noite:
Você está passando por alguma tribulação? O mar está agitado na tua vida? O navio que você embarcou está em mar agitado? Você tem sentido dificuldades? Paremos e vamos avaliar para ver se nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos ordenou. Aqui diz que começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, é importante fazer a vontade de Deus? É importante obedecer à vontade do Senhor? Precisamos ter comunhão com Deus? Precisamos, é necessário, é fundamental. Mas não estabeleça expectativas de resultado, expectativas humanas. Creia que Deus é quem tem o controle de tudo. Creia que Deus é quem sabe de todas as coisas. E muitas vezes as pessoas estabelecem expectativas humanas. Não, eu estou obedecendo ao Senhor, amém. Eu fiz, mas olha, Deus me mandou pregar o evangelho para aquela família, mas até agora nada, nenhum resultado. Não espere aquilo que você acha. Saia do seu achismo, estabeleça as suas expectativas no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Eu tenho uma mãe e 3 irmãos que ainda não se converteram. Humanamente eu falaria assim: não tem mais jeito. Não. Ainda que o inferno esteja proclamando que não, eu digo sim, porque eu creio em Deus. Eu creio no Senhor. Nós não podemos desistir, nós não podemos esmorecer, nós podemos baixar a guarda. Nós temos sido alertados, nós estamos numa guerra. Você já viu o militar dentro desse conflito todo hoje que a gente vê aí, nessa onda de violência? Você já viu algum militar em confronto com um bandido, com a sua arma para baixo, entrar assobiando, desguarnecido? Não, em medidas de precauções eles tomam. Eles são orientados a agir com cautela, sabendo que eles vão lá, mas o resultado final é imprevisível, não é eles que vão determinar. Nós precisamos entender isso. Trazer muitas das vezes esses exemplos terrenos para a prática da nossa vida cristã. Jonas pegou, e diz a Bíblia que o Senhor alcançou aquela cidade com a sua misericórdia. E o coração de Jonas, por tudo que ele tinha passado, se você ler o texto, e eu te aconselho, são 4 livros. Jonas ficou de uma certa forma irado, porque na concepção dele, Deus foi extremamente, ele fala para Deus aqui no capítulo 4, olha, versículo 10 do capítulo 3 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. Deus poupou o povo daquela cidade, porque eles se arrependeram. E o capítulo 4 diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso. Olha a justificativa de Jonas por causa da sua ira. E como nós devemos guardar o nosso coração quando estamos irados. Porque diz ele assim: não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Ou seja, para que eu vou para Nínive? Eu sei que Deus pode ir lá e perdoar aquele povo, Deus pode estabelecer o perdão, Deus pode livrar o povo desse sofrimento. E ele ficou tão magoado no seu coração que ele fala assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. A ponto de Deus perguntar para ele: é razoável esta tua ira? Qual é a atitude que temos tomado quando estamos irados? Qual é a atitude que temos tomado quando as coisas que nós determinamos em nosso coração não se cumprem?
porque já é um erro. O correto é estabelecermos expectativas em Deus. Mas quando não fazemos isso e as coisas não acontecem da forma que esperávamos, de que forma temos agido? Como temos procedido? Ou você tem se irado a ponto de questionar a Deus? Amados, Jonas, diz a Bíblia, que saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e pousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha o coração do homem. Estava ele sentado ali, se afastou da cidade e ficou ali para ver o que ia acontecer. Não estabeleceu a expectativa daquilo que Deus tinha para aquele povo. E diz que então fez o Senhor Deus nascer uma planta, mas subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegou extremo por causa da planta. Estava irado, estava descontente com Deus, mas não viu a sombrinha da que Deus tinha proporcionado, ficou todo contente. Agimos ou não agimos em determinadas situações dessa forma? Mas diz a Bíblia, versículo 7 do capítulo 4, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e ela se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que morrer. E aí Deus pergunta para ele, amados, Deus me ama, Deus te ama, eu tenho defeitos, eu sou imperfeito, você é imperfeito, imperfeita. A Bíblia diz que Deus perguntou a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. A que ponto estava chegando a ira de Jonas? E Deus diz para ele, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho nenhum, ao qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas? Deus, Ele está preocupado imagina com 120. Eu não sei qual foi o teu processo de conversão, eu não sei qual foi o teu processo de transformação, quando iniciou o processo de transformação da tua vida, mas eu sei que Deus se preocupa com cada um de nós. E Jonas questiona a Deus por causa de uma planta que o próprio Deus falou, tu não fez nascer, tu não fez crescer, é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas nesse momento está virado com Deus, porque secou a planta. E eu entendo até que essa planta trouxe uma certa ira a Jonas, porque ele, dentro dessa expectativa humana dele, diz a Bíblia que ele se afastou e queria saber o que ia acontecer na cidade. Perdeu a comunhão, perdeu a intimidade com Deus. E ainda vai questionar a Deus, porque Deus matou a plantinha, tadinho. É Deus que cria, é Deus que fez nascer. A gente vê muitas vezes sepultamento no mundo das pessoas. Por que, Deus? Por que tu está levando ele? Deus é o Deus da vida, Ele dá a vida, Ele tira, só Ele tem esse poder. E nós temos que aprender a viver obedecendo a palavra de Deus, recebendo as instruções e cumpri-las, recebendo as orientações de Deus e obedecê-las, aprendendo definitivamente que precisamos viver uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade com Deus, para que nós possamos ser prósperos na nossa caminhada. Eu não sei se o teu navio hoje está navegando em mares agitados, eu não sei se o teu navio hoje está em águas tranquilas, eu não sei se tem alguma coisa que você sabe no teu coração que Deus tinha ordenado a fazer, mas que você abandonou aquilo que Deus pediu para você. Tem pedidos que são específicos e Deus pede para o A, para B, para fulano, para ciclano, e nós muitas vezes abandonamos isso. Eu não sei se você está aqui hoje e esqueceu ou fugiu daquilo que Deus ordenou e pediu para você, mas nesse momento eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que curvasse a sua cabeça fazendo
uma autoanálise, se nós podemos chamar assim. Até lançaria uma pergunta para você nessa noite. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Mas não estou falando de só ouvir a voz de Deus quando tem alguém aqui pregando, e se pregando a palavra é a voz de Deus que está sendo pronunciada neste lugar. Mas eu digo particularmente, você e Deus. Qual foi a última vez? Será se Deus não te pediu ou te ordenou alguma coisa e você fugiu desse propósito? Talvez até mesmo você esteja aqui e quantas vezes Deus já falou para você, te chamou para segui-lo e você tem recusado o convite do Senhor. Que nessa noite você reflita para não ser um Jonas, que você mude se você reconhece o seu erro, para que você não precise ser lançado na boca de um grande peixe, porque resolveu tomar um rumo diferente daquele que Deus determinou para a sua vida. Vamos ficar todos de pé. Nós cantamos ainda há pouco que há um rio que flui do amor de Deus, do grande amor de Deus. E esse rio está aqui neste lugar verdadeiramente nesta noite. A hora já se faz avançada e você que veio nessa noite para receber a oração com o som do óleo, eu quero te incentivar a você vir aqui na frente. Mas não venha mecanicamente, não venha porque alguém te convidou, ou se até repetir que todo mês na unção com óleo eu estou lá na frente recebendo a minha oração. Porque a Bíblia diz que a oração, a unção com óleo são para os enfermos. Se você tem uma enfermidade, nesta noite você vai vir aqui à frente para receber a sua oração. Venha com fé, crendo que Deus vai fazer o milagre na tua vida nesta noite. Creia nisso, creia nisso. E se você não vai precisar estar aqui, eu gostaria de orar, te despedir, para que você possa ir. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui na tua casa, Senhor. A tua palavra foi liberada. Que o Senhor possa fazer, Senhor, completar a obra na vida de cada um, segundo a necessidade que cada um tem, Senhor. Aqueles que têm necessidade de restaurar a comunhão com o Senhor, que seja restaurada. Aqueles que têm necessidade, ó Deus, de um envolvimento maior com o Senhor, que aconteça também na sua vida. Mas nessa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, aos seus filhos que estarão retornando aos seus lares, que não estarão aqui recebendo a oração com óleo, que o Senhor leve, que nós pedimos à tua igreja, para que o Senhor possa conduzir a cada um, debaixo da tua paz, da tua segurança. Conceda a cada um, Senhor, uma noite abençoada, com experiências espirituais com o Senhor na sua noite de sono. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E você que precisa se retirar, vá na paz do Senhor Jesus. E você que veio para receber a oração com o som de óleo, vamos formar a fila aqui na frente. Você vai sair pela lateral depois. Convidar os pastores e aos diáconos que estejam aqui na frente.